o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, que leva até vocês as notícias, as análises, as características da nossa doutrina à luz do que nos ensina a codificação de Kardec. Como vocês sabem, o ICEB não é um centro espírita, ele é uma escola, ele é um instituto que, como diz Cultura Espírita, que analisa, né, e que, através de suas aulas, expõe e debate temas relacionados com a nossa doutrina. Como sempre, neste mês, temos aqui a companhia dos nossos queridos amigos Geraldo Cardoso e Joel Vaz. Né? Então eu peço ao Geraldo, por favor, a sua saudação aos nossos amigos. Alô, amigos. Que os mensageiros de Jesus possam nos inspirar para o bem e levar a paz a todos os lares de boa vontade. Joel Vaz, que passou o mês passado e parte desse mês toda viajando por paragens longínquas, né? Visitando a Terra Santa, a Palestina, visitando aquele Oriente Médio, né? Então veio carregado de cultura, de sensibilidade para as suas saudações e a sua agendinha do bem. De fato, ainda estou encharcado das lembranças de Jesus ali na Galileia, mas paz, luz e Jesus nos vossos corações sempre, e nada vos faltará. Eu quero chamar a atenção para os amigos e frequentadores do Instituto Paulo Estevão. Eles avisam que as atividades já voltaram à normalidade com a programação costumeira de segunda a domingo. O grupo Meimei para as crianças e as mamães, o projeto Francisco de Assis, com as atividades fraternas, os grupos de estudos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e tudo mais. Não esqueçam qualquer informação, entrem em contato com Instituto Paulo Estevão, divulgação@gmail.com. Também voltaram as atividades normais, os obreiros do bem, ali na Almirante Alexandrino, com as reuniões de estudos, as visitas fraternas, as meninas internas no Hospital Pedro de Alcântara. Vale a pena fazer um ato de amor fazendo uma visita a elas. A dona Leda Lúcia, do Joana de Ângeles, ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1183, 701. Avisa que o grupo também já está com a sua programação normal, que teve por causa da Copa do Mundo, teve os dias alterados, enfim, tudo que aconteceu ali na Nossa Senhora de Copacabana e no bairro como um todo tiveram as suas atividades alteradas. O Lar de Teresa também em Copacabana comemora, já está preparando as atividades para comemorar no dia 30 de setembro próximo, 63 anos de amor ao próximo. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, conjunto 504. Fica bem ali na esquina da Santa Clara. Qualquer informação, ligue para 22360583. Fale ali com a Edineide e saber quais as programações que possam mais se enquadrar nas vossas necessidades e nas vossas possibilidades. A Tenda dos Irmãos do Oriente, na Rua da Matriz 79, convida também a todos para conhecer as novas instalações. Foram reformadas, tem um auditório novo, está muito bonito, e uma programação sob o comando do mentor da casa, o nosso querido irmão Jaguar. E a dona Terezinha, da Seara do Amor e Luz, que fica ali na Rua da Passagem 161, em Botafogo, também avisa que já está tudo normal, podem voltar às atividades. E hoje à noite no Teatro Vanucci, reunião de passes e energização das águas. Entrada franca, espero por vocês. Não percam o filme Causa e Efeito e não percam a peça O Julgamento do Paranormal no Teatro Vanucci. Até a próxima, se Deus quiser. Então, amigos, na sequência aqui do nosso Cultura Espírita, eu peço a ajuda do Geraldo para que nós possamos levar agora a questão das perguntas. Muito bem.
As perguntas vêm do nosso ouvinte Carlos Mauro Pereira, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Pergunta ele: o que é o Espiritismo e o que ele ensina? Olha, o Espiritismo, ele é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos na obra de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. São eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo, ele é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. E as relações desse mundo com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural esse mundo espiritual, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Essas palavras são de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Também no preâmbulo de O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos encontrar o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Bom, as verdades da doutrina espírita, elas se fundamentam em bases filosóficas, são demonstradas de forma científica e se desdobram em consequências religiosas. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que veio, no devido tempo, recordar e complementar o que ele ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido e trazendo, assim, à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. É de grande relevância recordarmos que Jesus, em sua primeira e única encarnação na Terra, despediu-se dos discípulos com um discurso. Assim, o Mestre, que foi o espírito mais perfeito que passou pela Terra, o nosso governador espiritual, o nosso guia e modelo, afirmou: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois até 26. É curioso a gente observar que no que está no Evangelho, ele diz assim: e o meu Pai vos enviará outro Consolador. Ou seja, Jesus já é o grande consolo, já é o grande Consolador. E qual é a outra doutrina, senão o Espiritismo, que vem também trazendo essa enorme carga de consolo, de ser a doutrina consoladora, regeneradora, não é? Jesus então promete outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, e que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo tem dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo o que as pessoas naquele momento não conseguiriam entender. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse que foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, chama os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Agora, o Espiritismo
ele ensina novos conceitos e aprofunda os que já existem a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da existência terrena e qual a razão da dor e do sofrimento. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como o científico, o filosófico, o religioso, o ético, o moral, educacional e o social. Então, meu amigo, isso é o Espiritismo. Muito bem. A segunda pergunta do nosso ouvinte. Somos seres espirituais e imortais? É isso mesmo. Diversas crenças asseveram que somos seres espirituais, tendo experiências humanas, e isso é verdade. Somos seres espirituais realizando experiências na Terra. Ao término de cada reencarnação, nós retornamos à pátria espiritual para sermos avaliados pela justiça divina, através da nossa própria consciência, até que, diante da eternidade, encontremos a divindade para a plena experiência do amor integral. Porém, não se esqueça de que a comprovação científica da imortalidade da alma é apenas a conclusão dos homens, que na medida em que souberam levar seus conhecimentos à esfera de Deus, entenderam o que sempre fez parte dos caminhos divinos. Não se pode raciocinar em termos de que as verdades divinas precisam do reconhecimento científico para se tornarem verdades humanas. Essa consideração tem que ser muito bem colocada para os nossos ouvintes, porque o que a gente nota com relação à ciência é o seguinte: é enunciado uma condição religiosa, uma expressão, um ensinamento religioso. Os cientistas, a ciência tem a preocupação de, se a ciência provar aquilo que foi dito, então é verdade. Se a ciência não conseguir provar, então fica no limbo, né, do irreal. Então isso é mais uma pretensão humana de se querer validar as coisas de Deus através das coisas do homem, né? Então é esquisito. Mas continuando aqui. Você, meu amigo, pergunta como se tivesse dúvida sobre se somos seres imortais. Nas coisas de Deus não existem dúvidas. As dúvidas são produto da ignorância humana, que blinda os corações e faz os homens se julgarem fiscais daquilo que a sabedoria do Pai estabeleceu desde o princípio de tudo. Então, a dúvida é um propósito do homem, não é um propósito de Deus. E acho que mais ou menos é isso. E o nosso irmão Carlos Maura tem ainda uma última pergunta. Ouvi em um programa religioso de rádio que o Espiritismo não tem autoridade divina para se intitular, entre aspas, terceira revelação, e que é uma pretensão igualar-se Allan Kardec a Jesus e Moisés. Os senhores podem esclarecer? Ora, se há uma coisa que o Espiritismo não é ser pretensioso. Chamar o Espiritismo de terceira revelação é uma constatação sobre a força moral que os ensinos da doutrina trazem. O Espiritismo renova a mensagem cristã em seus valores originais, conforme foi instruído pelos espíritos que montaram a codificação com Kardec. O que será autoridade divina para quem nos critica? Jesus nos deixou um legado de valores, não de ritos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Portanto, quem buscar a Deus através de Jesus, o fará através da autoridade divina do Mestre. Portanto,
Quem disse que o Espiritismo não a tem, cometeu um equívoco, pois Jesus não estipulou que para se chegar a Deus se deveria praticar essa ou aquela religião, e sim que o caminho fosse através dele. Quem estiver procurando Deus através de Jesus está fazendo isso através da autoridade divina do Mestre. Logo, é só estudar o conteúdo das obras básicas do Espiritismo para se ver que não há um só trecho que não tenha base nos valores cristãos e traga aspectos ético-morais relevantes. A doutrina divina ela não está na doutrina espírita e nem em nenhuma outra. Essa autoridade está em Jesus, a quem seguimos para encontrar a felicidade. Quem, após estudar a parte terceira do Livro dos Espíritos, onde Kardec ensina sobre as leis morais, não enxergar ali a presença do Mestre na expressão do Sermão da Montanha, ou encontrar a paz no estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no tópico sobre o homem de bem, não estará entendendo o que significa autoridade divina. O Espiritismo nunca pretendeu igualar Kardec a Jesus ou Moisés. Kardec foi um preposto da espiritualidade e agiu em nome dos espíritos superiores, enquanto Moisés foi o protagonista da primeira revelação, e Jesus o foi da segunda revelação, a que estabelece os padrões morais mais elevados que a humanidade conheceu. E não poderia ter sido dado por outro que não tivesse a elevação de Jesus. Na terceira revelação, Kardec foi um agente, um codificador de uma doutrina revista e revelada pelos Espíritos, não cabendo, portanto, a afirmação de que ele pretendeu igualar-se aos demais. Então, são acusações que normalmente vêm eivadas, né, de um certo preconceito e principalmente de uma certa ignorância com relação ao Espiritismo. Quando a gente fala terceira revelação, nós estamos nos referindo ao fato de que Deus proporcionou à humanidade uma revelação que vinha trazer ajustes à segunda e à primeira revelação, que foram deturpadas, que foram deformadas através da história pela ambição, pela vaidade, pelos desvios de caráter, enfim, por toda a série de negativismos que o homem pode produzir. Então a questão não é igualar Kardec aos demais. A questão é que, na situação que a humanidade se encontra hoje em dia, não seria mais o carisma de um Moisés e nem a superioridade de Jesus que viriam trazer novas situações para a humanidade. Porque a situação que nós estamos vivendo hoje em dia é uma situação que presencia muito mais a necessidade de um ajuste do que de coisas novas, do que de um novo impacto. O que tinha que ser dito e feito em termos de recursos morais para a humanidade o foi por Moisés e por Jesus. Agora, o que Kardec fez foi a codificação, que, por sinal, ele não atribui nem a ele não quer nem ser chamado de fundador de espiritismo, de coisa nenhuma. Ele simplesmente foi uma pessoa que através da codificação, ele coligiu as informações, os dados que já existiam e novamente os trouxe à sua fase primitiva para que a humanidade pudesse novamente estabelecer os liames com os ensinamentos primordiais de Jesus. Então essa é a ideia e não se pode sair fora disso. Então nós terminamos aqui o nosso bloco e agradecemos a atenção e que continuemos o nosso programa com os belíssimos ensinamentos do nosso querido Geraldo Cardoso e sua internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro.
Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, selecionamos para hoje uma página que desperta os nossos mais nobres sentimentos de patriotismo. É uma página produzida pela equipe de Momento Espírita e nos faz acreditar no nosso povo, apesar de todas as mazelas que nos estigmatizam. Não percamos a fé. Consertando-se o homem, conserta-se o mundo. Portanto, consertar-se-á o nosso Brasil. Continuemos firmes em nossas orações, porque Ismael está atento. Confiemos no mundo maior. A página que trazemos tem para título Quando Choro o Meu País. E tem o seguinte teor: quando olho o meu Brasil, tão vasto em território e tão pobre em amor dos seus filhos, quando o vejo tão rico de sol, vida e luz, e tantos dos seus filhos vivendo em condições precárias, onde lhes falece o direito à saúde do corpo e da alma, pois que carecem de investimentos governamentais específicos, quando contemplo as manhãs brilhantes, gritando esperança, e observo os interesses de poucos sobrepujando o bem-estar de toda uma nação, quando me dou conta de que o país é pleno de riquezas minerais, vegetais, hídricas, que são depreciadas, quando percebo que há filhos de extraordinários dotes intelectuais, artísticos, do coração, nesta terra, e os vejo abandonarem estas fronteiras para conseguirem seu lugar ao sol em distantes terras, eu choro. Choro por saber que este país poderia ser o Eldorado dos milhões de seres que vivem aqui. Lamento ver criaturas esfarrapadas quando poderiam estar vestindo a camisa do país no verdadeiro sentido. Lamento ouvir queixumes, críticas e desaires a respeito de uma terra tão promissora e generosa. Nesse dia de dores, coloco o hino pátrio para ouvir bem alto e penso como seria bom se ele fosse mais ouvido, mais cantado, mais pensado, mais vivido. E enquanto os versos musicais se sucedem, enaltecendo a pátria-mãe gentil, seus dotes físicos, a riqueza sem par destas matas, penso que é tempo de nós, brasileiros, despertarmos. É hora de sacudir a poeira do comodismo e lutar por um país mais justo, onde seus filhos vivam em plenitude, onde seus filhos nasçam com a certeza de que a mãe gentil lhes dará abrigo ao corpo, alimento ao espírito. Um país onde se privilegia a instrução, não como algo demagógico para ser acionado em momentos de estratégia política, mas sim com o objetivo de ilustrar as mentes privilegiadas, que somos todos, na qualidade de espíritos imortais. Um país onde se possa ostentar não somente as valiosas medalhas conquistadas no atletismo, no esporte, mas igualmente se coloque no peito dos que o servem com dedicação as medalhas de ouro da gratidão. Um país onde ordem e progresso não sejam somente uma legenda na bandeira, mas, contudo, uma meta gravada no coração de cada filho seu, nascido em sua terra ou adotado de distantes paragens. Tudo isso não é utopia. É possível no hoje e no agora. Será suficiente que cada um de nós
põe em prática sua condição de cidadão, consciente dos seus deveres, de forma prioritária. Estudar, trabalhar, mostrando que filho desta terra, legítimo herdeiro das suas riquezas, somente é aquele que a dignifica com inteligência e suor. Amemos o nosso país, investindo na cultura, no bem, na justiça. Orgulhemo-nos do nosso hino, verdadeira obra-prima que espíritos superiores inspiraram a Francisco Manuel da Silva e Osório Duque Estrada. Louvemos a nossa bandeira, cujo verde representa as nossas matas, florestas e campos sem fim e simboliza a esperança que depositamos na nossa gente. Nossa bandeira, abençoado pavilhão, cujo amarelo traduz a riqueza do nosso solo, mas também sintetiza o nosso maior tesouro, a intelectualidade e os valores morais do nosso povo, da nossa gente bondosa e acolhedora, os heróis nacionais que tombaram em defesa da pátria. Louvemos a nossa bandeira, pendão da esperança, cujo azul retrata o anil do céu pontilhado de estrelas, simbolizando a harmonia que almejamos, e cujo branco representa a paz que cultuamos e buscamos. Quando todos os brasileiros nos conscientizarmos de tudo isso, poderemos ufanar-nos cantando entusiasticamente: verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Meus amigos, aqui nos despedimos, exortando a todos a orar pelo nosso Brasil, que um dia será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos de volta. O destaque da nossa revista Cultura Espírita do ICEB começa com Pelos Caminhos da Educação, Nádia do Couto Vale, e o tema Breve Reflexão sobre Nós e os Animais. Ensinam-nos os espíritos orientadores da humanidade, através de Allan Kardec, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Fecha aspas. Continua Nádia. O que hoje é particularidade, característica patente, já passou por etapas diluídas no decorrer dos tempos, até se fixarem e se apresentarem como hoje são, percebidas por nós como inerências aos seres e às coisas. Charles Darwin declarou que o homem traz consigo a marca indelével de sua ancestralidade. Ainda é mistério o que faculta a passagem de uma para outra posição na escala evolutiva. Franz de Waal diz que podemos tirar o primata da selva, mas não a selva do primata. Permanecemos com os ensinamentos de Jesus de que todos os seres no quadro da criação somos irmãos e de que nenhuma ovelha está esquecida na trilha da evolução. Com esta lembrança de nossa revista Cultura Espírita,
iniciamos as nossas divulgações e o nosso noticiário do ICEB, lembrando a você como é oportuno fazer a sua inscrição e ter às mãos a nossa revista para que você possa ter, na visão espírita, os melhores temas debatidos. No primeiro sábado de agosto, o nosso ICEB estará com as portas abertas para você. Na parte da manhã, Silvio Portugal, Doutrina Espírita e Mediunidade, Altamiro Rocha, Esperanto Básico 1 e 2, 1h30 da tarde, Trilhas do Conhecimento, tudo isso sob a coordenação de Darcy Neves. 3h da tarde, no primeiro sábado de agosto, cadeira Doutrina Espírita, a Nova Era, e o tema Consciência Ecológica, com a Saruí Franco de Moraes. 3h da tarde, no próximo sábado, no nosso ICEB, Doutrina Espírita, tema Consciência Ecológica, com a Saruí Franco de Moraes. Este foi o nosso noticiário. Neandertal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.